Olá, amigos. Estaria ocorrendo crime de peculato na Prefeitura Municipal de Fortaleza? Hoje foi deflagrada uma operação da Polícia Federal. Vamos ver. Desde março, eu venho falando sobre atuações, no mínimo, esquisitas da Prefeitura Municipal de Fortaleza e do governo do estado do Ceará. Mormente, quando iniciamos falando do não uso do pronto-socorro dos acidentados, que é um hospital localizado em Fortaleza, em área nobre, um hospital que está fechado há 3 anos, com 200 leitos, um hospital pronto para uso, um investimento bem menor do que fazer um hospital de monta e desmonta de lona. Por quê? Porque, além de ser bem mais barato, ainda ficaria para posteriori, para outros problemas, para o atendimento do público no dia a dia, ou o surgimento de alguma nova doença ou pandemia, que ninguém sabe mais quando pode acontecer. Mas não, preferiram pegar um estádio chamado Presidente Vargas aqui em Fortaleza, um estádio que foi reformado há pouco tempo, todo reformado, e acabarem com a grama do estádio, acimentarem o estádio todo, gastarem em torno de 80 milhões a Prefeitura de Fortaleza gastou para fazer aquilo ali, o que nós temos notícias, e que não está funcionando ao contento. É lógico, é um puxadinho de lona. Mas agora, hoje, dia 25 de maio de 2020, nós estamos vendo aqui o que está acontecendo em Fortaleza. Vou passar para vocês olharem aqui diretamente o site oficial da Polícia Federal, né, que é para ver que eu estou tirando de fonte confiável. Aqui, ó, Polícia Federal investiga desvio de recursos destinados à compra de respiradores em Fortaleza, no Ceará. Foi deflagrada essa operação, chamada de Dispinea, né? Esses nomes que a Polícia Federal sempre usa, faz relação a um dos sintomas do coronavírus. Aí diz que a Polícia Federal, em parceria com o Ministério Público Federal e a Controladoria Geral da União. Então, aqui de início, já tem uma questão que a Prefeitura até já levantou. Porque se a acusação de crime é estadual, quem está investigando é o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. Logicamente, é porque poderia haver alguma interferência na investigação da Polícia Estadual e do Ministério Público Estadual. É sempre assim, eu estou falando, não é que está ocorrendo, é que poderia ocorrer. Esse é o padrão. Eu sou advogado criminalista há quase 15 anos e esse é o padrão. Sou professor de Direito Penal e Processo Penal e esse é o padrão, certo? Quando tem possibilidade de alguma intervenção na investigação, aquela investigação é federalizada. Então, se aconteceu, é porque havia motivos, certo? Então, os mandados foram expedidos pela Justiça Federal do Ceará, após representação decorrente de inquérito policial que apurava a malversação e desvio dos recursos públicos federais. Ou seja, existe um inquérito policial federal, certo? Onde houve um pedido, tá, de busca e apreensão, tomada de documentos, e aí a Polícia Federal deflagrou essa operação hoje. Aqui diz que a investigação identificou indícios de que, além da ausência de capacidade técnica financeira da empresa contratada, que eu vou já mostrar para vocês, houve superfaturamento dos valores pagos pelos equipamentos, que atingiram um montante de 34,7 milhões. Um absurdo. Dinheiro público jogado no lixo. Porque nós sabemos que equipamentos foram comprados iguais, da mesma marca e modelo, bem mais barato. Embora venham dizer, não, mas está havendo uma procura no mundo todo e os preços estão oscilantes. Preço oscilante é uma coisa, preço várias vezes maior é outra, certo? Então está aqui, foi deflagrada hoje essa investigação, e aqui o site da polícia diz o seguinte ainda: os investigados poderão responder na medida das suas responsabilidades pelo crime de peculato, tipificado no artigo 312 do Código Penal, e pelo crime de dispensa irregular de licitação, previsto no artigo 89 da Lei 8.666/83, que é a Lei das Licitações, certo? Então, aqui, primeiro a notícia do que aconteceu hoje, essa operação deflagrada. Ninguém pode dizer que foi de surpresa isso.
Nós não podemos dizer que foi surpresa. Pode ter sido de surpresa no sentido de que não vazou nada da Polícia Federal. Graças a Deus não vazou nada. Foi tudo feito de forma realmente inopinada, certo? Mas não foi surpresa porque desde março que circulam nas redes sociais vários tipos de denúncias contra a Prefeitura de Fortaleza, contra o governo do Estado do Ceará, feita por vários cidadãos, inclusive por mim, na questão do pronto-socorro dos acidentados, que não foi usado, continua sem ser usado, pronto para uso, pouco dinheiro a ser gasto para colocar ele em perfeito funcionamento, um hospital que funcionou por décadas aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, mas a Prefeitura e o governo preferem gastar o dinheiro sem licitação em hospitais de lona. Agora vamos ver aqui, no site da Prefeitura de Fortaleza, uma dessas compras, dessas empresas aí que a Polícia Federal disse que não teria condições de arcar com o que foi comprado nela. Aqui é o site, certo? Da Prefeitura de Fortaleza, portal da transparência. Despesas da Prefeitura de Fortaleza, empenho 2036001259. Número do empenho 2036001259. Espécie de empenho ordinário. Órgão, Instituto Dr. José Frota, para quem não é aqui de Fortaleza do Ceará, é um dos maiores, aliás, é o maior hospital municipal aqui de acidentes, é um excelente hospital em termos de médicos, de pronto atendimento. Dotação orçamentária aqui, função saúde, assistência, vamos aqui para o que interessa. Equipamentos, elemento de despesa, equipamento, material permanente. Subelemento, aparelhos, equipamentos e utensílios médicos odontológicos, laboratoriais e hospitalares. Olha o nome da empresa favorecida, Buier BR Serviços e Comércio Exterior Limitada. Eu vou já mostrar aonde é essa empresa e qual o capital social dela. Né? Que o CNPJ da empresa, 21.533.430/1000 ao contrário, -49. Modalidade não se aplica, que não se aplicou, não foi feita licitação nem nada. Processo de aquisição aqui é o 322/2020. Olha o que foi comprado, descrição do empenho, aquisição de ventiladores pulmonares, conforme processo número P127305/2020, compra emergencial, setor manutenção Covid-19. É o paraíso da farra com o dinheiro público, esse Covid-19. Referente ao pagamento do empenho 2036001259. Valor: R$11.728.750. Data do empenho, 29/4/2020. Certo? Aqui a parcela, né? Foi só uma parcela, foi pago aqui de uma vez esse valor. É o que diz aqui no site, né? Da Prefeitura Municipal de Fortaleza, da transparência. Olha, é revoltante. É revoltante, sabe por quê? Porque é o peculato, é o roubo. São vidas. São vidas. É dinheiro público jogado fora. Isso é um absurdo. E aqui eu quero chamar a atenção dos senhores vereadores de Fortaleza. Não se ouve falar em nada. A Câmara dos Vereadores tem aprovado todos os pedidos, todas as mensagens do prefeito, de pedido de mais empréstimo, de pedido de levantamento de verba para gastar emergencialmente no coronavírus. Eu só tive notícia de uma mensagem, que teve uns vereadores que foram contra. Não posso dizer se foi aprovado ou não, eu não olhei. Mas todo esse dinheiro foi gasto aqui com mensagens enviadas à Câmara dos Vereadores e aprovado o gasto. Isso é um absurdo. Por que é que não existe ainda uma CPI? Isso é uma vergonha, sabe por quê? Porque há meses vem sendo denunciado, e aí teve que o Ministério Público Federal entrar em ação com a Polícia Federal, e a Câmara dos Vereadores de Fortaleza não abriu uma CPI para investigar. A abertura de uma CPI não quer dizer que ninguém é culpado, não.
Quer dizer que está investigando. Quer dizer que, peraí, você está dizendo que esse valor se justifica? Pois vamos investigar. Vamos instaurar aqui uma CPI. Por que que nenhum vereador de Fortaleza, nenhum, pediu a abertura dessa CPI? Ao menos pedir. Porque se não conseguisse, porque precisa de um terço para instaurar, mas pelo menos poderia dizer, não, está aqui o meu requerimento, eu requeri a abertura de uma CPI. E não foi feito. E agora vamos ver aqui que empresa é esta. Tá certo? Vamos ver aqui que empresa é esta. Aqui no site, tá? Comprovante de inscrição e situação cadastral. Certo? Aqui no próprio site, né? serviço-receita-fazenda.gov.br, da Receita Federal do Brasil. Aqui, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Olha aqui o CNPJ, tá? É o mesmo que nós lemos lá, que a Prefeitura contratou. 21.533.430, /meu, 49. Nome da empresa, nome empresarial. Buier BR, Serviços e Comércio Exterior Limitada. Agora, pasmem, senhores e senhoras. Código de inscrição da atividade econômica principal. Serviços combinados de escritório e apoio administrativo. Ei, senhores vereadores de Fortaleza, não tem disso para a CPI, não? Vamos continuar. Código e inscrição das atividades econômicas secundárias. Comércio atacadista de roupas, acessórios para profissional de segurança do trabalho e uso profissional de segurança do trabalho. Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos para uso pessoal e doméstico. Comércio atacadista de ferragens e ferramentas. Comércio atacadista de material elétrico. Comércio atacadista especializado em material de construção, não especificados anteriormente. Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para uso agropecuário, parques e peças. Comércio atacadista, máquina, equipamento para uso individual, parques e peças. Comércio atacadista, equipamento de informática. Comércio atacadista de componentes eletrônicos, equipamento de telefonia e comunicação. Atividade de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. Onde é que está aqui? Onde é que está aqui venda de equipamento hospitalar? Onde é que está aqui venda de equipamento hospitalar? Olha, uma compra quando é feita por uma prefeitura, a prefeitura de Fortaleza é enorme, existe todo um corpo de advogados, procuradores do município, muito bem remunerados, existem procuradores competentíssimos, a grande maioria. Será que ninguém viu isso? Ninguém viu que a empresa que se estava gastando milhões do dinheiro público com respiradores lá de São Paulo era uma empresa que não trabalha com isso? Era uma empresa que não tem no seu ramo de atividade nenhum listado de equipamentos hospitalares? Voltando aqui, é uma sociedade empresária limitada, Logradouro, Rua Safira, Jardim dos Camargos, Barueri, São Paulo. Certo? A situação dela está ativa. Tá certo? A situação dela está ativa. Vamos ver aqui. Situação cadastral, desde 2014. Uma empresa que não tem nenhuma condição, de estar prestando esse tipo de serviço. Certo? Aqui, ó, emitida em 25/5/2020, às 4h55, a situação dessa empresa. Né? Vamos consultar aqui o capital social dessa empresa. Capital social, R$174 mil. É o capital social dessa empresa. Né?
é o capital social dessa empresa. Nome empresarial, qualificação, tem só um responsável, a empresa. E aí, fica aqui uma pergunta bem simples para você. Você compraria de uma empresa que tem um capital social de 174 mil apenas, você compraria dessa empresa o valor de 11.728.750 reais? Compraria não, né? Nem eu. E um gestor público, um prefeito de um município, em uma situação de vidas morrendo, o Ceará é campeão, segundo lugar, né? Caminhando para primeiro, de mortes no coronavírus e de infecção. É o que dizem aí. Campeão, vice-campeão, é um Vasco da Gama do coronavírus. Aqui, sem nenhum demérito ao torcedor do Vasco da Gama. Mas me diga uma coisa, o que se há de fazer? Se não a Polícia Federal entrar em ação mesmo, e o Ministério Público Federal, ó, parabéns. Ministério Público Federal e Polícia Federal, parabéns. Diante da inércia da Câmara Municipal de Fortaleza e de seus vereadores, que não ingressaram com abertura de CPI e um pedido de investigação. Por que será, hein? Quem mora no Ceará sabe por que é. Tá certo? Fica aqui a minha indignação, como patriota, como nacionalista, como quem vem desde o início denunciando essas coisas erradas feitas pela administração pública aqui no Ceará e em Fortaleza. Vamos aguardar os desdobramentos, certo? Tá aí, prova tem demais. Abri foi os sites aqui, não trouxe nada de papel, tá no site, tá certo? Ah, vão devolver o dinheiro. Crime. Se ocorreu, aqui em tese está sendo apurado um crime, porque se tem um inquérito policial, existe um processo criminal, inclusive já deferido medidas pelo juiz, é porque tem a tipicidade. O que é a tipicidade? É quando eu tenho um fato típico e eu tenho uma conduta na vida real e eu tenho nessa conduta elementos que se amoldam perfeitamente ao tipo penal descrito. E aí ocorre a tipicidade, certo? É quando a conduta real se amolda perfeitamente ao tipo penal. Não quer dizer que eu tenho crime ainda, porque tem que ter toda a investigação, tem que ter o devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Mas eu tenho a tipicidade. Qual é o caráter? Tem um caráter indiciário da tipicidade. Quer dizer o quê? Que há indícios do cometimento de crime e que vai ser apurado. Primeiro, no inquérito, Polícia Federal, vai fazer um relatório à autoridade policial, delegado de polícia, vai encaminhar para o Ministério Público Federal esse relatório, que o Ministério Público já está participando das investigações, e aí vai ofertar uma denúncia ou não. E cabe ao juiz receber ou não a denúncia. E recebendo, instaura-se um processo criminal. E aí, o senhor prefeito e quem mais for comprovado, se houver crime, se for comprovado a autoria por parte de algum deles, terá a oportunidade de se defender em juízo. Tá certo? Que Deus abençoe essa nação. E vamos continuar vigilantes, porque eu não entendo, com uma época dessa, os políticos que nós, infelizmente, elegemos, o povo elegeu, todos nós, povo, temos que ter a minha culpa do voto, ainda conseguem fazer coisas desse tipo. Que Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe você e a sua família. Fatos incontroversos, sem questionamento, porque não tem capacidade operacional da empresa, como já foi dito aqui pelo Dr. Ricardo, do Ministério Público, não tem capacidade. Isso é incontroverso. Segundo, sobrepreço dos respiradores. Um respirador, para você ter uma ideia aí, tem gente comprando respirador na pandemia, com mesma qualificação, por R$60 mil. O mesmo respirador a gente pode comprar. O Estado comprou esse respirador já mais caro que R$60 mil. O Estado, 117 mil, que poderá ser averiguado em outros trabalhos. E esse respirador que o IJF e a Prefeitura queriam comprar, R$234 mil. Então, dá 4 vezes mais do que a média nacional
e dá 2 vezes mais que o do Estado. Aqui em Fortaleza, mesmo Estado, mesmo local, não muda nada. Outro fato incontroverso, termo de referência. No termo de referência era dito que após o empenho, a empresa teria 2 dias para entregar o material. Quando foi feito o contrato, mudou, ficou mais flexível. Tanto é que o prazo dito pela secretaria, se eu não me engano, foi feito uma reunião aberta, seria 15 de maio da semana passada. Sendo que se a gente fosse seguir a risco que estava no termo de referência, a data do primeiro empenho foi no dia 30 de abril. Então, esse material já deveria ter sido entregue no dia 4 de maio. Foi pago uma parte do material 100% para uma empresa que não tinha capacidade e metade, como foi dito pelo Ministério Público. A Prefeitura, de fato, cancelou um dos contratos dos 2, só que o fato concreto existe hoje uma empresa sem capacidade operacional que tem na conta dessa empresa 24 milhões de reais. E essa empresa, ela pode, inclusive, essa pessoa pode desaparecer, pode não entregar o material. Pode ser que ela entregue, a gente quer que ela entregue.